Alô, vamos ler João 10, para a gente estudar hoje um bocadinho. Isso. Para entender alguma coisa. Diz assim. Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra escondido por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Sabe, quando a gente está lendo assim a Bíblia, a gente tem que entender também que na palavra da Bíblia, entendeu? Também tem muita linguagem de figura, muita metáfora, entendeu? Símbolo. A gente tem que entender, entendeu? Isso, é verdade. Vamos lá entendendo. Isso, pela porta e entra escondido por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. Está falando, é verdade, aquele que... Isso. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, isso, vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Aqueles que ouviram Jesus usar esta parábola não entenderam o que ele queria dizer, tá vendo? É uma parábola. Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. 1 Coríntios 3:11. Ele é a porta. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Todos que vieram. Quem veio antes dele? Quem veio antes deles, né? Então eles eram ladrões e assaltantes. Foram os profetas que levaram para o outro lado, aqueles corruptos que nós estávamos falando, aqueles que é divertido, né, por vários profetas, inclusive um profeta menor que está lá, Oséias. Pega lá Oséias 4, lê todo, que você vai entender do início ao fim, né, quais são aqueles que foram contra o propósito de Deus. Porém, as ovelhas não atenderam a voz deles. Então está escrito aqui, porém, as ovelhas, aqueles que realmente da graça, entendeu? Aqueles que realmente são predestinados, que é um outro estudo que nós vamos fazer. Então, esses não se curvaram a aquelas práticas, aqueles costumes, né? Sim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Então, olha o tempo, olha o novo. Isso, lembra que eu falei do contexto? Olha quando que foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu. Isso. Então, a gente será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar. Está falando que a intenção de ladrão qual é? É roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Deu, né? João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele veio mesmo e morreu por nós. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Então, é costume, né, apenas dos seres humanoides chamar pessoas de minhas ovelhas, porque nós somos, né, nós que já somos convertidos não somos mais ovelhas, somos filhos, né? Mas aqueles que querem ser ovelhas, mas não é isso. É Salmo 23, o Jesus Cristo que é o nosso pastor, está escrito aqui, é só ler João 10 que vai saber quem é o nosso pastor verdadeiro. Assim, se pertencer que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro
e não tem interesse real pelas ovelhas. Vamos ler de novo? Presta atenção, hein? O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha incessantemente, né? Trabalho mesmo. E não tem interesse pelas ovelhas. Por isso que Jesus deixou as 99 para trás de uma, mas hoje em dia ninguém vai atrás, né? Não vai mesmo, pelo contrário. Fala que não é mais irmão, não é mais filho, esculacha e tudo, é maldiçoa, joga praga, isso é difícil, né? Jesus foi lá pegar uma isso, mas aí, verdade. É Denorex, parece, mas não é verdade. Eu sou o bom pastor, versículo 14, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço isso, o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, né? Quais são as outras ovelhas, gente? Somos nós que não é judeu, né? Nós não somos judeus, então nós somos aquelas ovelhas que não é daquele curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas entenderão a minha voz. Você entende, Pia? Você entende? Você está na graça de Deus? E haverá um só rebanho, né? Agora não tem mais negócio de judeu, negócio de gentil, negócio de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daqui, você é de lá. Não, é só um rebanho. Se está na graça de Jesus Cristo, nós somos um só rebanho. Aleluia, glória a Deus. Então, o Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade. Lê devagarzinho, direitinho, bonitinho. Vamos ler de novo do 16. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas entenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha quando foi escrito, quando Jesus falou, que isso aqui ele está contando a história. Não é verdade? Então, o Pai me ama porque eu entrego a minha vida. Entende, gente? Para poder ter a vida de volta outra vez. Jesus não morreu. Mas tem um povo aí que fica sempre isso, festejando a morte. É triste isso, né? E mais, fala que está vivo, mas eles não acreditam muito, que fica o tempo todo matando Jesus o tempo todo. Pra que isso? Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser, e também toma lá de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Quando Jesus disse estas coisas, os judeus se dividiram novamente. Eu não falei que estava falando do judeu? Presta atenção. Quando Jesus disse essas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam, ele tem um demônio. Se falaram que Jesus tem demônio, imagine você. Ele tem um demônio, ou então está louco para que ouvir. Outros diziam, isto não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Pode um demônio abrir os olhos do céu? Como é que vai o demônio ficar falando de Bíblia, né, filho? Oh, meu Deus do céu, demoniado. Mas, pastor de hoje, né, meu filho, numa nós diz, qualquer coisa mas, meu Deus do céu, fulano, ciclano, endemoniado, tem pessoa que todo mundo demoniado.
Fazer o quê, né? Bem, João 10:10. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Isso. Mas João 10:1 diz: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Então é isso, né? Diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, não está falando que diabo, mas o pessoal insiste em falar que é diabo. Não, tá? Aqui é uma parábola, tá falando que isso, Jesus está falando que o ladrão, e ele está falando que o ladrão são esses que falam a palavra errada. Isso, fica roubando a essência, roubando o propósito. Isso, roubando a glória, roubando tudo. Isso, do ministério verdadeiro. Esses, entendeu? Não tem nada de diabo. Aliás, fala sempre o diabo é a carne, né? Então, quando fala que o diabo veio para matar, roubar, destruir, é um humanoide mesmo. Entendeu? Que eles falam tudo na carne. Então, é isso. Então, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E depois fala que Jesus virá como ladrão, não é isso? Então, mas Jesus virá como ladrão. Jesus não vai matar, nem roubar, nem destruir. Jesus virá, de repente. E de repente, como ladrão. Mas dessa passagem, Jesus virá como ladrão, de repente, é uma coisa que já aconteceu. Lá nos anos 70, depois de Cristo. Depois de Jesus, entendeu? Isso, nos anos 70. Então, então veio de repente no juízo lá e isso. E fez ali concluiu a transição de Jesus de Nazaré com Jesus Cristo. Ali entrou o reino espiritual de uma vez, né? Foi arrebentado ali Jerusalém, o casa do tesouro de pedra, e ali começou o verdadeiro templo espiritual que somos nós, entendeu? Espiritual. A cambada teve que aceitar que a judeu não acredita até hoje que Messias era isso, mas, entendeu? Então ali acabou, teve que engolir, vai ter que engolir. Mas então foi de repente, ele esperava e foi tudo de repente. Entendeu? É isso aí. Então vamos estudar. Cada dia estudar um cadinho, né? Aí a gente vai compreendendo, conversando um pouquinho, conversar aqui, conversar ali. Mas o bom é isso, é conversar da palavra, né? Para não perder tempo com bobagem, não, né? Falar de vida dos outros, particular, que fulano é assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, que é problema deles, né? Vamos cuidar da nossa vida, que Jesus cuida de todo mundo, né? É verdade. Jeremias 8, a partir do versículo 4, diz assim: anuncia ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volta para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar, porque Jerusalém persiste em desviar-se. Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegaram-se ao engano e não pensam em voltar. Eu escutei suas conversas, prestei atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e diz o que foi que eu fiz. Todos seguem seu caminho de pecado sem desviar os olhos, como o cavalo correndo em direção à batalha. Hoje, na graça, o
povo tem o mesmo comportamento como aquele povo lá da lei. Vou ler de novo. Do versículo 4 ao 13. Anuncie ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volta para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar. Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegaram-se ao engano e não pensam em voltar. Eu escutei suas conversas, prestei atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e diz o que foi que fez. Todos seguem o caminho de pecado sem desviar os olhos, como um cavalo correndo em direção à batalha. Até a cegonha, a rola, a andorinha e o tordo sabem exatamente quando devem voar para as outras terras. Por causa do inverno, também sabem a época de voltar. Mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Hoje é a graça. O povo não respeita a graça. Porque então vocês insistem em dizer isso não é verdade. Nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei do Senhor. Seus falsos mestres torceram a lei e transformaram a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. O povo sabe que Deus governou o homem por dispensações, por alianças. E hoje, na aliança da graça, o povo não quer sair de Moisés, o povo não quer sair da mulher do fluxo de sangue, daquele tempo que Jesus veio cumprir a lei. Versículo 9. Esses sábios cairão na desgraça, serão presos e levados para longe como escravos. Isso vai acontecer porque rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei suas esposas a outros homens e darei suas terras a outros proprietários. Farei isso porque todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos para conseguir dinheiro. Todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e os profetas. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Paz, eles dizem quando a guerra se aproxima rapidamente. Meu povo nunca sentiu vergonha por adorar ídolos, nem mesmo ficou corado. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha. Tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Eu quis reunir, aleluia, eu quis reunir a colheita deles, declara o Senhor, mas eles são como videiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as folhas estão secas, que lhes dei será tomado deles. Então será tomado deles. Então é isso. No versículo Jeremias, ainda no versículo Jeremias 23, diz assim, 23:16 diz assim: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, não acreditem nas profecias desses falsos profetas, não alimentem falsas esperanças. O que eles anunciam para o futuro não passa de visões que tiveram por conta própria. Elas não vêm da boca do Senhor. Não vêm da boca do Senhor. Jeremias 1 diz assim:
23:1 diz assim: o Senhor declara: vou castigar severamente os líderes do meu povo, os pastores das minhas ovelhas, porque espalharam e destruíram as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses maus pastores que dirigem o povo de Judá: vocês espalharam e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram das ovelhas. Por causa disso, eu mesmo vou cuidar para que vocês sejam castigados por essa grande maldade. Eu mesmo recolherei os remanescentes do meu rebanho, irei buscar as minhas ovelhas em todas as terras para onde os expulsei e trarei cada uma das ovelhas à sua pastagem. Elas terão muitas crias e o meu rebanho vai crescer bastante. Eu escolherei bons pastores para cuidar das ovelhas e lhes dar alimento. Nunca mais sentirão medo, nem ficarão espantadas. E os novos pastores não deixarão que nenhuma ovelha se perca, diz o Senhor. Aleluia. Está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Ele será rei, governará com justiça e sabedoria, e no seu reinado a justiça se espalhará por toda a terra. Então é isso. Estamos fazendo esses vídeos sobre as boas novas, estamos contando com os amigos para estar compartilhando, dando joinha, bem? E então, vem comigo, pega aí.